Um aviso rápido que eu tenho que dar para vocês aqui é que esse vídeo vai tratar de assuntos muito delicados, então se você não tem estômago forte, se você não está preparado para poder acompanhar um vídeo que seja assim durante 30 minutos, então eu peço encarecidamente que se retire, porque vamos falar de coisas muito complicadas e é isso. E o outro aviso é de que eu não estou apoiando viés de censura, eu não estou dizendo que as pessoas simplesmente se tornam ruins ou vão cometer algum tipo de atrocidade se assistirem alguma obra, mas o que eu estou dizendo nesse vídeo é que esse tipo de obra, para pessoas que já têm tendência, pode ser algo complicado e que pode levar, sim, a uma influência maior. É claro que eu vou discorrer sobre tudo isso no vídeo, vou explicar, mas, enfim, o aviso está dado para que as coisas não fiquem subentendidas. Desde já, agradeço a compreensão a todos e um bom vídeo. Eu sinto saudade do tempo em que o maior problema que nós tínhamos nos animes, em circunstâncias enormes de popularidade, era Sword Art Online, uma obra que, por mais que seja bastante misógina em diversos aspectos, ainda assim é menos pior do que Kaifuku, e carrega esse tema como uma coisa implícita, na maioria das vezes. Eu tenho certeza que se esse vídeo chegar em muitas pessoas, mais uma vez, eu receberei uma chuva de ódio ácida no campo de comentários, do mesmo jeito que foi quando eu fiz um vídeo extremamente revoltado com a existência desse negócio lá em 2021, quando saiu o segundo episódio. E eu também não duvido que já tenha alguém me xingando mentalmente por falar que Sword Art Online tem um texto misógino. Mas, de qualquer forma, eu preciso falar pela última vez sobre Kaifuku aqui no canal. E tenho, mesmo que mínima, uma quantidade de esperança que me faz acreditar nas pessoas que assistirão esse vídeo. Eu espero que a maior parte do ódio que tenha sido despejado em mim da última vez seja pela ignorância de não entender a problemática por trás de uma obra cujo viés esconde-se através da desculpa esfarrapada de que uma história com o objetivo de vingança está sendo escrita e movimentando todo o seu público a acreditar que se a protagonista fosse uma mulher, as pessoas estariam reagindo de uma forma melhor a esse sucesso. Vamos discorrer sobre esse tema em cima desse vídeo e tentar de uma vez por todas finalizar a discussão sobre arte e sobre Kaifuku aqui no canal. De novo, é um novo quadro do canal, onde eu pretendo revisitar obras das quais já falei por aqui, com um tempo bem maior, mesmo que o vídeo anterior não tenha sido necessariamente uma análise, e por conta desse tempo maior de vídeo atual, eu precisarei ilustrar menos o fundo do vídeo para evitar problemas com direitos autorais. Nesse quadro, eu também não me proponho a fazer uma análise super aprofundada sobre a obra em si, mas sim pretendo me aprofundar no que mais me chama a atenção nela. Então, já vai se preparando porque está começando o primeiro episódio da série de novo. Há alguns dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre subjetividade na arte. E nesse vídeo eu citei que Kaifuku, infelizmente, é arte. Tiveram algumas pessoas que não entenderam o que eu quis dizer naquele vídeo e conseguiram provar mais ainda o meu ponto no campo de comentários, falando que objetivamente certas coisas são ruins, pois critérios já foram criados no passado por pessoas que estudaram sobre arte, para então passar a avaliar obras. A primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que sim, você tem razão, critérios foram criados para definir o que é bom ou não na arte, mas esse é o ponto, eles foram criados. Arte é tudo aquilo que sai de dentro do ser humano através de sua expressividade, e não tem como a expressividade da subjetividade humana resgatar como lei a objetividade do nosso mundo para dentro da crítica. A própria crítica é um exercício subjetivo onde, através de suas crenças, vivências e estudos a partir de outras crenças e vivências de outras pessoas, você cria e molda uma forma de analisar aquilo. O que sempre existiu na arte, através de diversos movimentos que revolucionaram ela, foi basicamente ir de encontro à quebra de paradigmas e critérios para avaliar e determinar o que é arte, constantemente. Historicamente falando, os críticos estão obviamente certos, mas cada uma dessas críticas que são feitas a partir de determinados critérios, por mais que sejam extremamente válidas e tenham dado um trabalho absurdo de estudo e articulação desse aprendizado para essas pessoas, não deixa de ser apenas mais um dos grandes processos de identificação e interpretação de um artifício para o momento em que ele é utilizado naquela narrativa. Esses estudos e esses critérios devem ser levados em consideração, e eles são até hoje.
com muitos conceitos de posicionamento de câmera e modelos de gravações que estabeleceram desencadeamento de sentimentos nas pessoas que assistem essas obras com a aplicação desses conceitos. Só que, como eu disse anteriormente, a arte sempre está se modificando com o passar dos anos e criando aspectos que, anteriormente, poderiam não ser considerados como arte. Portanto, dizer que algo não é arte só porque anteriormente não foi pré-estabelecido por alguém seria o mesmo que matar a discussão abrangente da subjetividade humana que se expressa em cima da arte. Enquanto a arte não se torna um produto objetivo, ela tem a natureza e a propriedade de se modificar e se tornar muitas vezes o serial experiment slang que você tanto gosta. Categorizar algo como se não fosse arte é uma coisa que dá muito trabalho. Se esse algo não for, sei lá, a matéria de ciências, por exemplo. Porque uma matéria escolar é algo que tem informações concretas sobre o nosso mundo. E isso sim é objetivo e impossível de ser mudado. Os conceitos de filmagem ou animação que já foram pré-estabelecidos na arte anteriormente podem ser utilizados atualmente de forma subversiva e revolucionária para causar impactos e sentimentos diferentes nas pessoas. O discurso de que a arte é objetiva flerta diretamente com o discurso de que nada pode ser mudado, reinventado ou feito de forma melhor, porque já existe como algo concreto. Isso serve para você explicar, por exemplo, que a água existe como ela é e que ela não pode existir de outra forma, mas não serve para categorizar elementos de expressividade subjetiva como se eles não pudessem ser mudados, porque aí você não acreditaria nem mesmo que o cinema e o anime que você tanto gosta sejam formas de arte, porque essa discussão já existiu no passado para essas duas mídias. O elitismo cultural e ideologicamente ignorante cegam as pessoas para entender também que a mesma discussão que se teve com o rock e as suas vertentes há décadas atrás sobre ser politicamente incorreto e conter letras pornográficas ou que estimulassem o uso de drogas ilícitas é a mesma que é imposta diretamente no funk brasileiro. Mais uma vez, como eu disse naquele vídeo, eu não curto funk, mas negar que ele é um estilo musical e que ele faz parte da cultura do nosso país é tão elitista que pode até soar como outra coisa mais profunda da qual eu prefiro me abster de conversar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar maior do que ele já está. Apesar da arte ser a expressividade da subjetividade humana, existe uma questão onde a arte não habita como algo subjetivo, mas com certeza como algo objetivo, que é na invalidação e na banalização da realidade, como forma de enviesar através de sua narrativa. Certos temas que são discutidos em obras literárias ou audiovisuais contracenam tanto com a realidade, de modo que conseguem fisgar o seu leitor ou telespectador para um espetáculo de ideias que sim, podem ser inspiradoras ou influentes, porque dependendo de como aquilo é articulado na narrativa, a mensagem ainda existe. Esse é definitivamente um dos assuntos mais complicados de discorrer no meio da galera que consome anime e videogame, porque as péssimas matérias jornalísticas de programas de televisão, como por exemplo os programas da Record, acabam varrendo o assunto para debaixo do tapete e a discussão fica inexistente. Mas saiba você que o que você assiste ou lê é propício sim a te influenciar. Qualquer obra musical, literária ou audiovisual tem o intuito de passar uma mensagem muito além de entreter. Não é à toa que você, enquanto consumidor, muitas vezes chega nas redes sociais e nos seus grupos de amigos encorajado a fazer alguma coisa, inspirado, determinado ou até mesmo, finalmente, num estado de compreensão total sobre alguma coisa específica da sua vida. Independentemente do quanto a gente não tenha uma conexão tão emotiva com animes, com qualquer tipo de obra audiovisual ou literária, a gente chega em algum momento das nossas vidas onde fazemos isso. Essa mensagem foi articulada e passada para você, de acordo com a subjetividade do autor naquela obra e da forma como esse autor enxerga o mundo ao redor dele. Então não venha me dizer que obras não possuem o poder de influenciar ninguém, porque um dos grandes papéis das mídias de entretenimento é justamente ser porta-voz de alguma ideia. Não é à toa que a maior parte dos conteúdos midiáticos de entretenimento que foram produzidos durante a ditadura militar tinha exatamente o intuito de se expressar e espalhar ideias sobre determinados temas que eram censurados na época. Cai-Fuku não pode e nem deve ser censurado, inclusive. Ele já foi feito, está aí
e é uma grande prova do que deve ser, ou não, produzido como conteúdo audiovisual. Fazendo parte agora do meio artístico, essa obra acaba servindo como material de estudo e nenhuma censura deve ser aplicada a alguma obra que já foi publicada. Eu estou falando, obviamente, da existência da obra depois dela já ter sido produzida e publicada, e não de tarja preta impedindo que você veja os absurdos do hentai de estupro que essa obra proporciona ao telespectador. E quando eu digo material de estudo, significa que esta obra faz parte do contexto cultural do Japão. Essa obra faz parte de toda uma idealização de processo de identificação de um cara que está em formação da vida dele. Um cara que está ali na pré-adolescência, na adolescência, até mesmo na fase mais jovial adulta, que é um pouco mais difícil, mas acaba acontecendo. Então sim, Kaifuku funciona como uma obra de muita importância para estudo. De qualquer forma, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O próprio autor do Kaifuku já deu entrevistas dizendo que escreveu o Keiaru com base no que ele faria se estivesse na mesma situação. Esse tipo de material é escrito e destinado para um público específico, que por enfrentar certos problemas sociais, acabam acreditando nas inverdades que são ditas em determinados grupos e através de obras como essa aqui. O que Kaifuku faz em sua narrativa não é construir uma história de vingança de verdade, tampouco seria uma jornada com boas mensagens. Seu objetivo é destinar o conteúdo de sua obra ao público masculino infanto-juvenil recatado que sofre ou já sofreu bullying, que não consegue ter coragem de dizer a uma garota que gosta dela, que tem medo de receber um não de alguma mulher e que, com o seu pouco tempo de vida e nenhuma noção do que é o mundo, acredita sofrer no mesmo nível, se não até mais do que uma mulher, colocando a culpa de suas repressões sexuais na figura feminina. Mais do que isso, Kaifuku faz algo que eu categorizo como um problema ainda maior, que é se apropriar de um contexto social imposto pelo patriarcado há tantos e tantos anos atrás, onde as mulheres sofrem todo tipo de abuso, sendo eles não só sexuais, e que é empregado especificamente em cima do personagem principal como desculpa para que ele cometa aquele tipo de atrocidade que o anime propõe. É óbvio que, independentemente do gênero ou cor, todos sofremos abusos, mas precisamos olhar diretamente para a realidade da equação e entender que a mulher é quem definitivamente sofre isso estruturalmente desde sempre na sociedade e que, como eu falei, aquele jovem que não sabe de nada do mundo acredita sofrer algo que seja no mesmo nível ou até mesmo pior. E não, eu não estou falando do estupro, mas sim da personificação do abuso como um todo e de como o abuso impacta na vida do ser humano. O anime, então, vem com essa soberba enorme de tentar comunicar uma jornada de vingança ao telespectador que é público-alvo a ser atingido pela péssima mensagem, e essa articulação de problemas, misturada com a indelicadeza de um tema visceral e tão importante de ser debatido e levado a sério, transforma as discussões e o assunto em artifícios de roteiro que são utilizados para benefício do ego de um pequeno grupo que está em formação de caráter e consciência social. Nenhuma pessoa que sofre esse tipo de abuso teria forças de lutar contra. Então, somente aí, essa jornada de vingança já seria um absurdo incabível de ser levado a sério e assistido como um produto narrativo que seja bem escrito. Mas como se já não bastasse inventar essa história de vingança esdrúxula em cima de um tema tão pesado, o autor resolve piorar a situação, fazendo com que o elemento de fantasia e magia de seu mundo seja utilizado pelo protagonista para torturar e estuprar outras personagens. Estamos diante de um hentai, que mais uma vez, assim como o Ishizoku Reviewers, se disfarça de ecchi no meio de toda uma indústria que inclusive permite que este tipo de coisa seja comercializada como se não fosse nada demais, pois, segundo eles, não está sendo produzido com pessoas reais e é o ponto máximo da ficção por se aproveitar da mídia dos desenhos. É todo aquele papo de que as leis do Japão são muito coniventes com esse tipo de situação. E que, infelizmente, é verdade. Você pode pesquisar sobre isso se você quiser, que vão ter algumas matérias em fóruns explicando sobre isso. Um material pornográfico de estupro em formato de desenho animado, com um protagonista que tem um design e aparência adolescente, destinado, mais uma vez, exatamente para este propósito de identificação do otaku recluso e reprimido com os seus próprios impasses sociais. Quando nós criamos um conteúdo midiático, ele tem poder.
Produzimos as nossas artes, independentemente se é só uma história de fantasia, com o propósito exato de comunicar aquela história para alguém. E o fato de querer comunicar uma história já emprega automaticamente que você tem uma mensagem para passar. E é óbvio que, inevitavelmente, quem cria conteúdo para a internet também tem sempre que ser muito responsável pelos seus atos. A mídia que você criou vai comunicar muito além do que você imaginava. E depois de feita, se torna um produto muito além de você e do que você pode explicar, entrando no campo comercial e de fácil acesso. Não importa se nós temos um pequeno alcance, sempre podemos crescer no ramo da criação de conteúdo, seja lá se forem vídeos ou se estivermos fazendo uma história. Não ter em mente que algo que você criou com certeza vai alcançar um determinado público maior é uma burrice imensurável. Pessoas de todo tipo de pensamento vão acessar o seu conteúdo e é necessário entender que dificilmente existem pessoas no equilíbrio entre o racional e o emocional. Quando há esse desequilíbrio, precisamos entender que ter o máximo de cuidado possível para tratar de certos assuntos delicados é mais do que importante. É super necessário. O jovem que sofreu qualquer tipo de repressão dentro da escola é um fácil alvo emocional deste tipo de mensagem que Kai-Fuku quer passar. Ele não tem um equilíbrio racional e muito menos emocional. Muito pelo contrário, inclusive. O que esse tipo de jovem tem é um enorme desequilíbrio que despende para o lado do emocional. Fora o fato de que ele, categoricamente, não sabe de nada sobre a vida e pode estar vivendo uma situação que, se ele tivesse as influências, ajudas e conversas corretas, perceberia no futuro que não passava de um problema como qualquer outro e que a vida não é uma merda, nem mesmo precisa acabar por conta disso. Se você entrega este tipo de material para uma pessoa perturbada emocionalmente e que ainda está em formação de caráter e opinião, o resultado é muito fácil de ser problemático. O Keiharu é um personagem principal absurdamente unidimensional, que sofre o maior número de abusos possíveis durante o primeiro episódio da história do anime, só para servir como uma casca artificial de fácil identificação para este grupo seletivo de pessoas que ainda não entendem como a vida funciona e que estão precisando encontrar uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel que é entregue a eles é exatamente a narrativa de que o mundo é uma merda completa e que eles são tão reprimidos pela mulher ser linda e privilegiada esteticamente pela sociedade que os problemas que eles enfrentam estão aparentemente acoplados diretamente às mulheres. Indiscutivelmente, já foi provado, através das entrevistas do autor e através do público de anime brasileiro também, que este tipo de narrativa desperta o argumento inválido e errôneo de que, se fosse uma mulher como protagonista, não estaríamos revoltados com essa obra. Mas o fato é que nem mesmo aquele filme chamado Doce Vingança, que todo mundo ficou citando nos comentários do meu vídeo, seria algo bom. É um filme ruim, igualmente. E de qualquer forma, como eu disse anteriormente, a utilização dessa narrativa de sofrimento através de todos esses abusos não faz o menor sentido, principalmente pelo fato de que nenhuma mulher que passou por este tipo de situação se colocaria diante de um problema como esse, com a sede e o sadismo de reproduzi-los contra quem os fez. Sabemos que a arte é mais do que a realidade e expressa um conteúdo subjetivo onde a qualidade textual não necessariamente precisa ser coesa com as regras do nosso mundo real, mas sim com as regras do próprio mundo. Só que no caso de obras como Kai-Fuku, nega-se a existência, mesmo que mínima, de uma história de verdade, onde algo interessante estaria sendo discutido. O caso de Kai-Fuku eleva a obra para um patamar que eu costumo chamar de inverdades artísticas, que é quando o autor se aproveita de uma discussão complexa e extensiva sobre o nosso mundo e aplica como se não fosse nada dentro do campo da arte. Além de preguiçoso e mal desenvolvido, esse artifício barato não só quebra a quarta parede de um produto artístico de uma maneira ruim, como muito provavelmente eu poderia dizer e categorizar que ele nem mesmo sequer construiu essas paredes e está voltado a ser problemático. Ninguém consumiria de bom grado um filme onde, sei lá,
uma mãe vendesse o próprio filho como escravo para ser abusado e ele voltasse para abusar da própria mãe depois. Isso é universalmente errado e causam problemas que saem de dentro da discussão artística para gerar somente confusão mental, até porque isso é muito difícil de acontecer no campo da realidade. E a obra está deixando de ser subjetiva para tratar de assuntos que ela não faz a menor ideia de como funcionam e nem mesmo quer discorrer sobre eles ou sequer escrever uma história em cima destes assuntos. Do mesmo jeito, ninguém assistiria normalmente um filme de racismo onde quem estaria sofrendo o racismo seriam os brancos, a não ser que fosse uma sátira. Então, retomando o que eu disse lá no início, existem campos de discussões onde a arte simplesmente não habita. Existem sim obras que dialogam sobre estupro e abuso sexual de uma forma que seja interessante e bem escrita, mas não destruindo todo um contexto histórico para se beneficiar de forma fetichista de algo que é a dor de muitas mulheres constantemente. Kai Fu-Kuu, acima de tudo, relativiza e romantiza o estupro como se fosse algo pelo qual você passasse uma vez e esquecesse completamente do que viveu, porque foda-se, já passou. Não é assim que as coisas funcionam no nosso mundo. E relativizar o estupro e o abuso é uma das piores coisas que uma obra poderia fazer. Ou melhor, é uma das piores coisas que uma pessoa poderia pensar para escrever numa obra. Ele dessensibiliza o telespectador, criando uma ponte entre o abuso e o prazer da vingança, e tornando o assunto difícil de ser levado a sério no tom que ele realmente precisa, quando inevitavelmente, principalmente, a fantasia e o personagem unidimensional, com seu design de adolescente, cria esta imagem de identificação que eu já falei agora há pouco. Eu sei, eu estou me repetindo demais, mas basicamente assistir e gostar de Kai Fu-Kuu te aproxima de uma idealização mais perigosa de acordo com todo o histórico estrutural do machismo e do sexismo que nós temos na nossa sociedade. É óbvio, não é garantia que uma obra vá te fazer estuprar alguém só porque ela tem esse tipo de conteúdo, mas é objetivamente claro que esse conteúdo busca tornar a discussão mais leve e até mesmo mais agradável, podendo chegar num ponto de vista inescrupuloso que o próprio conteúdo de pedofilia já tem em animes e mangás e que as pessoas levam numa boa. A Shinobu tem mais de 1000 anos em Monogatari. Então, pro otaquinho, tanto faz se ela tem uma aparência de 11 anos e está tomando banho com um moleque que tem cara de 18 anos. A Elaine, do Nanatsu no Taizai, tem mais de 1000 anos também. Então, tanto faz se ela parecer ter 4 anos e está namorando um cara que parece ter em torno de 25. Esse tipo de problema, há muito tempo, já vai sendo tratado como algo normal e é resultado de uma jornada de dessensibilização de um problema que foi construída com o passar dos anos em diversas narrativas de animes e mangás. Recentemente, a gente teve principalmente o caso do absurdo Mushoku Tensei, mas isso aí já é assunto para outro vídeo que eu estou planejando para o futuro. E talvez eu faça um vídeo também do Tate no Yusha, que foi um dos precursores desse negócio. Não exatamente precursor da dessensibilização da pedofilia em animes e mangás, mas ele foi um precursor principalmente para o maior problema que a gente está tendo agora e que chegou a estourar em Kai Fu-Kuu. Se direcionarmos nossa visão para o contexto de produção e qualidade, seja narrativa ou visual, esse anime ainda é terrível. É impressionante como as pessoas direcionam o seu ponto de visão para algo tão mal feito quanto isso aqui, como se não houvesse nenhum problema em seguir com este tipo de conteúdo nos méritos artísticos. Mas olha só, são as mesmas pessoas que estão reclamando, por exemplo, da animação da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E sim, eu estou falando especificamente do Marco e do seu público. Um dos argumentos mais utilizados para defender Kai Fu-Kuu é de que a obra está fazendo sucesso no Japão e que lá ninguém reclama. E o autor escreve o que ele quiser. Isso só prova que o Japão está inserido num contexto cultural problemático onde está tudo bem você relativizar uma dor historicamente e mundialmente recorrente. Kai Fu-Kuu expressa até mesmo um registro histórico de problemas relacionados à cultura do Japão.
Se nós não podemos reclamar da relativização do estupro, então você também não pode reclamar de animes que fazem sucesso por serem destinados ao público LGBT, já que, segundo os seus argumentos, os autores escrevem o que quiserem e meio que tanto faz o nosso posicionamento. Se nada do que eu falei aqui for o suficiente para te convencer, é só você ver a quantidade de pessoas que estavam nos vídeos semanais do Intoxi Anime, mandando comentários dos mais perversos possíveis e invalidando o posicionamento de qualquer pessoa contra algo que já devia ser óbvio do quão prejudicial é. E, bom, para relativizar estupro, com certeza, não só as falas, mas principalmente a pessoa é muito perversa. O meu vídeo anterior sobre Kaifuku, onde eu estava extremamente revoltado com a existência dessa obra, teve uma chuva imensa de dislikes e teve uma onda irrefreável de comentários perversos também, dizendo que isso que era um anime bom de verdade, que mulher merecia sofrer abuso, que se fosse uma protagonista mulher, isso seria visto com olhos melhores e principalmente que a dor dos homens é judiada e se tivessem a oportunidade fariam a mesma coisa que o Keiaru fez. Um dos maiores problemas para que esse tipo de comentário tenha existido em peso é a falta de noção de criadores de conteúdo que resolveram se isolar nas suas casinhas, com a desculpa esfarrapada e inadmissível de que comentar sobre uma obra como essa daria ibope. Eu não sei se vocês sabem, mas Kaifuku é um anime. E só por ser um anime, ele já é automaticamente famoso e faz o ibope por si mesmo. Inclusive ele estava disponível para as pessoas assistirem através do HIDIVE, que é um serviço de streaming que não sei se ele tem exatamente disponível no Brasil, mas dá para acessar. A obra é uma série de light novel, teve adaptação em mangá e agora ganhou uma adaptação em anime. E você quer meter pra mim essa história de que você vai dar ibope pro bagulho se você falar? Toma vergonha na cara, meu irmão. Arranja uma desculpa melhor. Quando você tem uma das pessoas do meio do ramo da comunicação de críticas de animes que está falando merda sobre a situação, induzindo os jovens a fecharem os olhos para a discussão real e só consumir esse produto como se não fosse nada, você tem uma responsabilidade como criador de conteúdo de se posicionar. Eu posso não ter feito esse vídeo extensivo que eu estou fazendo agora lá na época que o anime saiu, porque eu tenho problemas pessoais relacionados a esse tipo de assunto, que eu me abstenho de comentar. Mas basicamente, pessoas que eu amo sofreram esses abusos. E mesmo assim, por mais que não seja extenso e explicado como eu estou fazendo agora, o meu vídeo tá ali. Fiz em 2021 o que eu poderia ter feito, que foi despejar todo o meu ódio contra esse absurdo, e ainda reclamei do Marco também. O cara tem mais de 1 milhão de inscritos. Eu só tenho 10 mil. Meu canal estava crescendo durante 2020 e 2021. Eu comprometi esse fácil conteúdo que eu poderia ter feito para crescer em cima de pessoas que não sabem do que estão falando, para vir aqui, dar a cara a tapa e reclamar de algo que precisava ser reclamado. Eu tenho vídeos aqui no canal reclamando de Kaifuku, Darling the Franxx, Ishizoku Reviewers e Sword Art Online. Admito que eu só me esforcei para reclamar sobre Sword Art Online Alicization, mas pelo menos eu fiz a minha parte, mesmo que eu seja um criador de conteúdo pequeno na comunidade. E eu não perdoo nem um pouco as pessoas que vieram com essa argumentação imbecil e sem sentido de que fazer um vídeo para falar mal dessa obra e desse posicionamento seria dar ibope para o Intoxi Anime e para a obra em si. Isso é mentira, vocês só tinham medo de perder o público e o dinheiro de vocês. Enfim, pessoal, esses eram os pontos que eu queria comentar e rebater aqui sobre arte, objetividade, subjetividade e todos esses outros problemas relacionados a abuso que eu discorri até agora. Quando a gente se propõe a dizer ao otaku que arte é subjetiva, certas coisas ficam subentendidas e abre um leque de possibilidades que possa ser interpretado de forma errônea e que transforme a discussão em um parâmetro complexo até demais. Podem ter faltado certas coisas para falar aqui, mas eu espero que não e peço desculpas a vocês pelo tema sensível, mas não tem o que fazer quando a gente se depara com uma obra como essa e precisa falar, mesmo que a gente demore para fazer isso de uma forma detalhada. É importante entender que o campo da subjetividade nunca irá alterar o formato realista de alguma obra. Então, o que temos aqui
mais uma vez, como eu já cansei de falar neste vídeo, que flerta com o crime e a relativização que te faz perder a sensibilidade sobre este tipo de tema, de forma alguma pode ser tratado como uma discussão subjetiva, e se encaixa então nos padrões das coisas objetivas que existem dentro da arte que eu comentei no vídeo sobre subjetividade. E espero eu que de alguma forma este vídeo seja útil para vocês, e que ele possa ser útil para pessoas que infelizmente acreditam que Kai-Fu-Ku não é problemático, ou que simplesmente ele é apenas um produto artístico que é alvo de mimimi. No mais, é isso, pessoal. Esse é só o primeiro episódio da nossa série de novo, aqui no canal, e eu pretendo trazer várias outras obras aqui neste quadro para falar com vocês detalhadamente sobre assuntos que são muito pertinentes para mim. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, deixem seus comentários, deixem suas discussões, falem o que quiser por aí, que eu vou dar uma olhada, vou dar uma lida, talvez eu não responda a todos, mas vamos lá, eu vou tentar. Se vocês quiserem me fazer uma doação por esse trabalho que deu muito trabalho mesmo, vocês podem assinar o Seja Membro do canal, onde vocês têm acesso a alguns benefícios que é o máximo que eu tô podendo fazer no momento. Também tem como mandar dinheiro nos comentários do vídeo, comprando um valeu demais e dando a quantia que você quiser. E se mesmo assim você não quiser dar o dinheiro através dos comentários ou do Seja Membro, mas ainda assim quiser me ajudar, o meu Pix está aí na tela agora. Muito obrigado a você que despendeu todo este tempo para me ouvir falar sobre um assunto tão delicado. E é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil, um grande abraço para vocês e até o próximo.